Oi, gente. O Centrão, para proteger e blindar Bolsonaro, resolveu propor uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que transformaria todos os ex-presidentes em senadores vitalícios. Isso visa evitar que Bolsonaro vá para a cadeia pelos diversos crimes que ele está acusado depois da CPI da Covid. Se você começar a pensar assim, mas peraí, aonde é que eu ouvi essa história de senador vitalício para proteger alguém que está acusado de crimes contra a humanidade? O ditador chileno Pinochet, sim, aquele que teve a participação do Paulo Guedes em seu governo. Sim, o Paulo Guedes, que é o super-ministro da Economia do Bolsonaro, que esteve lá atuando na época do governo de Pinochet, contribuindo, né, com a escola de Chicago. Pois bem, o Pinochet tiveram a direita de lá, a direita do Chile, teve a mesma estratégia para tentar protegê-lo da prisão. Mas no caso chileno lá não deu muito certo, não. Porque ele, o Pinochet, que assumiu o Senado em 11 de março de 1998, foi preso 7 meses depois a pedido da Justiça da Espanha. Foi preso em Londres, né? Sob a acusação de crimes contra a humanidade. Vamos lembrar, um dos crimes que o Bolsonaro está acusado pela CPI da Covid é crimes contra a humanidade. Então essa manobra do Centrão, ela é absolutamente transparente. Não tem muita dúvida o que é que o Centrão está fazendo. O Centrão está tentando proteger o Bolsonaro e tentar evitar que o Bolsonaro seja preso caso ele não seja eleito na eleição de 2022. E as pesquisas indicam que ele provavelmente não vai se eleger, portanto, eles já estão se adiantando, tentando evitar a sua prisão. Essa PEC, no atual clima do país, ela não tem grande probabilidade de passar. Mas Brasil é Brasil, nunca se sabe, e é bom que a gente denuncie e que vocês compartilhem esse vídeo para denunciar a verdadeira intenção da PEC, que é proteger ex-presidentes que possam estar acusados de crimes. Agora, o engraçado de tudo isso é que eu pensei que o pessoal de direita acreditasse de fato na responsabilidade de Lula. Que Lula, para eles, seria uma pessoa que teria que ser responsabilizado na justiça. Estranho eles apoiarem isso porque Lula é ex-presidente e essa PEC sendo aprovada iria transformar Lula em senador vitalício e tornaria muito difícil que ele também sofresse qualquer tipo de sanção legal. Mas será que eles começaram a perceber que os processos contra Lula estão caindo de fato porque não tem uma boa argumentação? E eles, de fato, agora chegaram à conclusão de que não acreditam mais na culpabilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Interessante isso, né? Interessante como a direita meio que acaba se revelando, né? Quando vai, nesse episódio, tentar salvar o Bolsonaro. Essa história e a comparação com o Pinochet foi parar no Trending Topics, foi parar uma das coisas mais faladas do dia de hoje. E por motivos óbvios. Porque não dá para deixar de fazer o paralelo entre o ditador chileno Pinochet e o Bolsonaro, ambos acusados de crimes contra a humanidade, ambos acusados de atos antidemocráticos e ambos passando uma agenda contra a classe trabalhadora e, em ambos os casos, fazendo reformas previdenciárias que contrariam os interesses da classe trabalhadora. E ambos com a presença do Paulo Guedes. Sim, o mesmo Paulo Guedes, que esteve lá no governo chileno e que está aqui. Claro que lá no governo chileno o posto dele era de muito menor importância, poder e influência do que é no governo brasileiro. Mas é mais uma coisa que tem em comum. Será que as comparações vão parar aí? Ou será que o destino de ambos vai guardar no futuro alguma outra semelhança?
nós ainda não sabemos. E o futuro continua incerto. E o Brasil é diferente do Chile. E aqui, lamentavelmente, a nossa história aponta que os políticos, na maioria das vezes, conseguem escapar de punições para os seus crimes. Se isso vai ou não vai acontecer com Bolsonaro, eu não sei. Mas o que eu sei é que essa PEC ficou exposta de forma clara pelo que ela é. Uma manobra suja, baixa, de proteger pessoas que todas as evidências apontam cometeram crimes gravíssimos contra a população brasileira em uma pandemia e um histórico recente que merece sim ser punido e que as autoridades públicas e que as instituições hajam. Mas se a recente decisão sobre a chapa Bolsonaro e Mourão é algum indício, talvez as nossas instituições não estejam, como eu sempre apontei desde o início aqui no canal, funcionando assim tão bem. Elas estão, na verdade, acovardadas e com medo de enfrentar o neofascismo. Talvez elas precisem de uma injeção de coragem, uma injeção de ânimo da população brasileira. Por isso que o povo brasileiro, que a classe trabalhadora, que os movimentos progressistas e que todos aqueles que defendem a democracia precisam ter clareza do seu papel histórico. E ter clareza que eles vão precisar, muitas vezes, constranger os políticos a fazer o certo. E nesse caso específico, temos que constranger os políticos a não aprovar essa PEC. E mais do que isso, a lutar contra o foro privilegiado que os políticos têm. Porque político também é cidadão. E se comete crimes, e comprovadamente comete, não tem que ser protegido por nada, não, nem blindado. Tem que pagar pelos crimes que cometeu. Seja do partido que for, seja da orientação política que for. A justiça e uma perspectiva que defende uma ética política, embora seja algo muito distante da prática brasileira, ela precisa ser defendida, por mais utópico que isso possa parecer. E era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Tomara que essa PEC seja derrotada e tomara que esse episódio ajude a deixar claro para a população brasileira o quão é importante que ela se mobilize esse ano e ano que vem, porque para garantir uma democracia minimamente e para no futuro aperfeiçoá-la, vai ser necessária muita luta popular. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um outro vídeo. E conto com vocês compartilhando esse vídeo para a gente derrubar PECs como essa que buscam salvar o Bolsonaro de punição que ele, segundo todas as evidências demonstradas na CPI, merece. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.